Alguém abre Mateus no capítulo 6, verso 19. Alguém leia, bem rápido e bem alto. 6,19. Então, tem outros textos, se os irmãos quiserem tomar nota, nós não vamos ler agora. Salmo 39:6, 1 Timóteo 6:7, Provérbios 15:27, mostra que Jesus combateu esta mentalidade. A primeira coisa que Jesus mais tratou foi a questão do reino de Deus. O assunto que Jesus mais tratou foi a respeito do reino de Deus. O segundo assunto que Jesus mais tratou foi a questão da riqueza, foi a questão do dinheiro, foi a questão de nós sermos dominados por isso. Os outros textos, Salmo 39:6, 1 Timóteo 6:7, Provérbios 15:27. E sabe por que Jesus combateu isso? Porque o dinheiro não é neutro. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. O dinheiro não é neutro. Alguém leia o versículo 24 de Mateus 6. Amados, o dinheiro não é neutro. Há um espírito, há uma potestade por trás do dinheiro. O problema não é a cédula, o problema não é a moeda. O problema é o espírito de Mamon que está por trás dessa questão da riqueza do dinheiro. E onde é que o espírito de Mamon mais atua hoje? Vocês têm coragem de dizer ou não? É na igreja, não é no mundo. Onde o espírito de Mamon mais atua é dentro da igreja, porque se Satanás, ele não pode me impedir de me converter a Jesus, mas se ele me cercar minha mente e a minha vida para que eu não seja alguém que contribua das mais diferentes formas, nós estamos falando de dinheiro, para que o reino de Deus seja implantado entre os homens, ele conseguiu um grande avanço na minha vida e na sua vida. Então o espírito de Mamon, ele atua dentro da igreja. Eu estou dizendo isso para os irmãos, para que os irmãos que são líderes na igreja comecem a entender isso e comecem a pensar a respeito disso. Quem sabe, assim como eu disse, talvez essa palavra não seja nem para você, né? Mas é uma palavra de alerta a você, para você entender por que muitas vezes você prega, você ensina, você ora, você jejua, e parece que os recursos financeiros para a obra missionária que você quer fazer não acontece. É porque há um espírito, uma potestade trabalhando por trás da membresia da igreja. Então o dinheiro, ele não é neutro. O dinheiro, esse amor ao dinheiro, essa mentalidade capitalista, ele resulta numa vida estéril. O que diz 1 Timóteo capítulo 6, verso 9? Os irmãos sabem, por exemplo, diz assim, o amor... Eu só comecei, os irmãos têm que continuar. O amor ao dinheiro... Ok, agora continua o versículo, ele não para aí. O versículo continua assim, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé, trazendo sobre si mesmos muitas dores. Esse amor ao dinheiro deixa os cristãos estéreis. Deixa o crente estéril. Porque ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé, trazendo sobre si mesmo muitas dores. Quem é que se desvia da fé? Agora aqui não está falando de uma fé para salvação, não está falando de uma fé em Cristo Jesus, está falando dessa fé de depender de Deus para que você viva a vida. Dessa dependência de Deus, de que Ele é o provedor das tuas necessidades. É essa fé que Ele está falando aqui. Não está falando da fé para a salvação. De onde vem o teu dinheiro?
De onde vem o teu dinheiro? O nosso dinheiro vem de Deus, que usa a escola, que usa o comércio, que usa o negócio, que usa a igreja. Mas o dinheiro vem de Deus. De onde vem a minha provisão? Em quem é que eu estou confiando para ter as minhas provisões supridas? Em Deus. Então, quando nós temos essa mentalidade ela nos desvia da fé, e essa mentalidade torna a vida estéril. Porque alguns nesta cobiça do amor ao dinheiro, eles se desviaram da fé, trazendo sobre si mesmos muitas dores. Então essa mentalidade capitalista, ela impede a prática missionária da igreja local, porque nós somos chamados a dar. E se nós temos essa mentalidade, o que acontece? A gente não dá. Agora, Deus é contra a prosperidade? É ou não? Deus não é contra a prosperidade. A prosperidade, na ótica de Deus, para os propósitos de Deus, ela é positiva. Deus não é contra a prosperidade. Eu não estou falando da teologia da prosperidade, que é outra coisa. A prosperidade na ótica de Deus e para os propósitos de Deus, ela é positiva. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 18, depois de Deus chamar e dizer, olha, vocês, depois que vocês produzirem mantimentos, depois que vocês aumentarem o gado, depois que vocês aumentarem ovelhas, depois disso, não se esqueçam de que foi o meu braço forte quem deu riqueza para vocês. E nós temos o exemplo de muitos homens ricos na Bíblia. Então, é preciso também a gente ensinar que não é pecado possuir. Pecado é ser possuído por aquilo que possui. E nós não fomos chamados a sermos possuídos por nada, possuídos só pelo Espírito Santo. E a possuir todas as coisas. E a possuir todas as demais coisas. Portanto, essa questão da mentalidade capitalista, ela não pode dominar o nosso coração. Se Deus te der a oportunidade de ganhar dinheiro, ganhe dinheiro. Licitamente. Se Deus der a oportunidade de você gerar riquezas, gere riquezas. Se Deus der a você a oportunidade de você usufruir do dinheiro neste mundo, neste tempo, usufrua, não tem nada de errado com isso. Se Deus te der a oportunidade de ter a melhor cobertura da tua cidade, tenha. Se Deus te der a oportunidade de você ter o seu carro do ano, ou os carros que você precisa do ano, tenha. Se Deus te der a oportunidade de você ter uma casa na praia, tenha. Empresta para os pastores que nunca vão ter. Mas o que você não pode, em primeiro lugar, é ser dominado por isso. Em segundo lugar, o teu investimento no reino de Deus não pode ficar aquém daquilo que Deus tem te dado. O nosso problema é que Deus nos dá a oportunidade para gerarmos riquezas e o nosso investimento no reino de Deus não é correspondente àquilo que Ele nos dá. Então, essa mentalidade capitalista, ela está dentro da igreja, meu irmão. Essas mentalidades que eu estou compartilhando estão dentro da igreja, não importa o tamanho, não importa o sistema doutrinário, não importa o sistema de governo, essa mentalidade está dentro da igreja. E ela impede a prática missionária da igreja local. Segunda mentalidade. É a mentalidade do dízimo. É mais ou menos assim, a mentalidade do dízimo. Se você entregar o teu dízimo, você já cumpriu toda a tua obrigação em relação a Deus, na área da fidelidade a Deus, com relação à fidelidade a Deus nessa área.
De uma certa forma, nós ensinamos isso. Dê o teu dízimo e você não precisa fazer mais nada. De uma certa forma, nós ensinamos assim. Se você fizer uma pesquisa na sua igreja, você vai perceber que há essa mentalidade. Agora, nós precisamos começar a ensinar que quem entrega o dízimo não está dando absolutamente nada. Qual que é a nossa teologia sobre o dízimo? O dízimo não nos pertence. Os pastores ensinam isso? Vocês ensinam isso, que o dízimo não nos pertence? Você pode dar alguma coisa que não é tua? Ninguém pode dar uma coisa. Você não pode dar esse óculos para alguém porque ele não te pertence. Então essa mentalidade do dízimo, ela impede a prática missionária na igreja local. Qual que é o texto que nós mais conhecemos sobre dízimo? Qual é? Malaquias 3:10. Ali Deus está tendo uma conversa. E Deus pergunta assim para o povo: vocês me perguntam onde é que vocês me roubam. Como Deus sabia que o povo não ia responder mesmo, ele mesmo responde: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então, essa mentalidade do dízimo impede o povo de trazer oferta missionária. E eu, nesses 15 anos, 18 anos, militando com missões, hoje eu tenho uma convicção de que o financiamento do projeto missionário de uma igreja local deve ser através de ofertas missionárias. Se vem um percentual do dízimo, não tem nada de errado, mas não pode depender só disso. Tem que depender de ofertas missionárias. Por duas razões. Primeiro, porque a questão da oferta missionária, ela tem uma questão estrutural e uma questão conceitual. Uma pessoa que entrega o dízimo e ela não dá oferta missionária, ela não se sente parte do projeto missionário. Por quê? Tendo ou não projeto missionário, investindo ou não em missionários, ele entrega o dízimo e acabou. Agora, quando a pessoa entrega o dízimo e ela tira do 100% que Deus deixa, para de falar que é 90%, gente. Deus não nos deixa com 90%, Deus nos deixa com 100% para nós administrarmos, para sermos mordomos daquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Quando eu tiro dos 100% que Ele deixa nas minhas mãos para eu administrar e começo a colocar no reino de Deus, eu comecei a dar. Então ele é conceitual. Quem entrega o dízimo e entrega a oferta missionária, ele se sente parte do projeto missionário daquela igreja. Ele se sente parte da vida daqueles missionários que estão no campo. Porque a pastor Pio vai falar mais de personalização. Quando nós contribuímos para que o projeto missionário da igreja local aconteça através dos dízimos, mas também da oferta missionária, nós nos sentimos parte de tudo aquilo que Deus está fazendo na vida do missionário. E a outra questão é estrutural. Se é conceitual a questão da personalização, ela é também uma questão estrutural. A hora que a igreja, por uma razão ou outra, entrar no vermelho, o que é que normalmente a gente corta? Não, aqui com vocês não acontece isso, tudo gente consciente, sabe o que estão fazendo aqui, mas no geral, irmãos, no geral eu tenho N missionários que chegam lá chorando. De onde que as pessoas tiram? Das ofertas missionárias, para colocar ou cobrir o buraco ou fazer outras coisas. Agora, presta atenção, se tem a entrega dos dízimos e tem o suporte da oferta missionária, ainda que a igreja entre no vermelho, por uma razão ou outra,
os missionários não deixarão de receber o seu sustento porque tem o suporte da oferta missionária. O que não pode é misturar as duas coisas. Aí eu teria que gastar um pouco mais de tempo com isso, mas nós vamos deixar para isso daqui a um pouco. Só completar o meu raciocínio, o irmão já faz a pergunta ou fala. Então, irmãos, a questão da oferta missionária, ela é fundamental na vida da igreja, não só para você quebrar essa barreira do dízimo, mas para você levar o membro da tua igreja a entender que ao contribuir com a obra missionária é como se ele estivesse lá no campo. Os missionários são os braços, as mãos, os pés, os olhos, os galardões de tudo aquilo que será dado àquele missionário. Por causa do trabalho dele, será repartido com cada um de nós que contribuímos para que aquele missionário chegasse. Só vou contar uma historinha, o irmão fala. Vocês já ouviram a história do João Chinês? Quem conhece a história do João Chinês? João Chinês era um cristão que foi conversar, e um ateu veio conversar com o João Chinês. Vou falar bem rápido. E o ateu chegou para o João e falou: João, qual é a primeira coisa que você vai fazer no céu? Disse: eu vou diante do Senhor Jesus, e vou me prostrar diante do Senhor Jesus, e vou glorificá-lo, exaltá-lo por ele ter vindo, dado a sua vida na cruz, morrido na cruz por mim, e tá. E o ateu não ficou satisfeito. Disse: qual é a segunda coisa que você vai fazer? Eu vou procurar um missionário que deixou o seu país, sua cidade, sua casa, sua cultura, sua igreja, sua comida, e foi lá no meu país e me falou de Jesus. Vou dar um abraço nele e dizer: valeu a pena. Terceira coisa, e o ateu não ficou satisfeito. Qual a terceira coisa é o seguinte: eu vou procurar cada uma das pessoas que contribuíram para que aquele missionário deixasse o seu país e fosse ao meu país, que oraram por ele e que investiram para que ele estivesse no meu país. Eu vou procurar cada um deles, vou dar um abraço. A pergunta é a seguinte: alguém vai te procurar no céu para te dar um abraço? Pois não, irmão. O senhor quer falar daqui? Boa tarde. Estou apreciando muito a palestra aqui do senhor, gostando. E eu quero dizer, baseado no que ele está falando, nós, a igreja ali em Santo André, nós temos a tesouraria da igreja e a tesouraria de missão. Ali está o nosso tesoureiro, olha lá. É isso. A folha de pagamento dos nossos missionários aproxima quase de 30 mil reais. É uma coisa, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos também, todo ano fazemos uma campanha dos cofrinhos, que o irmão falou da moedinha também, e distribuímos no campo ali em Santo André as caixinhas de pôr as moedinhas, para nós darmos o 13º para os nossos missionários. E todo ano nós damos o 13º ao nosso missionário. Essa é do final do ano, e tem outra do meio do ano. Nós fazemos a campanha das moedinhas para, a cada 3 anos, esse missionário tem o direito de voltar para ver os familiares, e as moedinhas cobrem tudo isso aí, não mexe nada no caixa da igreja. Obrigado. Vamos aplaudir o irmão e a igreja dele, agradecendo a Deus. Nós também, a nossa experiência, isso que o pastor Piva falar, talvez ele trate disso quando falar de conselho missionário, né? Como o conselho missionário deve ser estruturado. A nossa experiência lá é a seguinte: a tesouraria é completamente separada. Agora, é claro, cada um tem o seu sistema de governo, cada um tem a sua forma de ser, mas isso dá ao conselho missionário autonomia, rapidez, não mistura as coisas. Mas se vocês quiserem conversar mais sobre isso, a gente trata depois, mas agora não é hora. E nós também nós nunca deixamos de mandar o 13º. Só que nós não fazemos cofrinho, nós fazemos um bazar missionário no final do ano. Os irmãos doam roupa, periquito, papagaio e panela velha, e a gente vende e levanta o 13º para os missionários. Primeira mentalidade capitalista. Segunda mentalidade do dízimo. Terceira mentalidade que impede a prática missionária na igreja local. Então,
Nós temos que ser fiéis no dízimo, mas temos que ir além disso. Temos que ir para a oferta missionária. Terceira mentalidade, que impede a prática missionária na igreja local, a mentalidade de miséria. Nós temos uma mentalidade de miséria. Mentalidade de miséria, mais ou menos, nós somos um país de terceiro mundo, a igreja brasileira é pobre e nós não temos condições de fazer missões aqui, ali, lá e acolá. E isso é uma mentira do capeta. A igreja brasileira tem pobres, mas a igreja brasileira não é pobre. A igreja brasileira é muito rica. Vocês querem que eu prove isso aqui ou não? Não vou pedir teu saldo bancário não, fica tranquila. Vocês querem que eu prove isso? Vou provar isso aqui. Que a igreja brasileira não é pobre. Só conosco aqui, hein? Só conosco aqui. Vamos juntar os nossos bens aqui. Todos. Teu também, viu, pastor Pivo? Meu aqui. Relógio, celular, cachorrinho pedigree. Tua casa, teu carro. Vamos juntar os nossos bens aqui. Teu computador também vai entrar. Vamos juntar os nossos bens aqui. Vocês acham que dá um bom capital ou não? A gente tem medo de falar, né? Dá um bom capital ou não? Dá um bom capital. Nós somos pobres ou somos ricos? Nós somos ricos. Há estatística que diz que quem tem um televisor dentro de casa está entre os 5% mais ricos do mundo. E uma vez eu ouvi uma definição do que é pobre de um sociólogo. Ele disse assim: pobre é aquele que gasta tudo que ganha com comida e assim mesmo não mata a fome. Tem alguém assim na sua igreja? Pode ser que tenha alguma igreja aqui que tenha. Então a igreja brasileira, irmãos, não é pobre. O problema da igreja brasileira não é recursos. O problema da igreja brasileira é obediência, como nós ouvimos hoje de manhã. Esse é o problema da igreja brasileira. Esse é o meu problema. É o problema de cada um de nós. É o problema de nós, pastores. É o problema da igreja. Não é uma questão de pobreza. É uma questão de obediência. Eu acho que o grande problema que nós precisamos ajudar a igreja, e vocês são líderes, o grande problema que eu vejo na minha igreja, e aí eu penso que isso se estende para todas, é que nós gastamos muito com o supérfluo. Nós, os crentes, gastamos com o supérfluo. Por exemplo, vamos brincar falando a verdade aqui. Vamos lá. As mulheres, elas gastam, estou falando em tese agora, né? As mulheres, elas gastam mais com cosméticos do que com missões. Estou falando em tese. Nós queremos as nossas mulheres bonitas. Amém? Amém, pastor Paulo? Tem que passar aqueles negócios que deixa ela... não é contra isso. Mas a gente tem que dar o dinheiro para dar para a oferta missionária também. Os homens gastam mais com seus hobbies. A roda de liga leve, o CD. Quem gosta de pescar aqui? O meu genro outro dia pagou R$800 para ir fazer uma pescaria. Os homens gastam mais com a pescaria do que com missões. Muitos de nós aqui gastamos mais com o vinho que a gente gosta do que com missões. Muitos de nós aqui, homens, gastamos mais com as coisas que são supérfluas, boas, gostosas, que são supérfluas e que eu não estou dizendo que você tem que deixar de fazer. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que nós compramos uma garrafa de vinho por R$100, nós gastamos R$800 para fazer uma pescaria, as mulheres compram essas coisas todas e gastam,
Os jovens gastam mais com Coca-Cola e com sanduíche do que com missões. A verdade é o seguinte, eu não sou nada contra isso. O que eu sou contra é o seguinte, é que nós gastamos com estas coisas e na hora que nós somos chamados para investir no reino de Deus, a gente diz que não tem. Esse é o problema. O problema não é você, no final do ano, precisar relaxar e fazer uma pescaria bem feita, não é esse o problema. O problema não é você passar e comprar um litro de vinho de R$80, aquele bom mesmo, que você deve repartir junto com o teu pastor, beber junto com o teu pastor. Não é esse o problema é que nós gastamos com estas coisas. Mas quando nós somos chamados a investir no reino de Deus, a gente diz que não tem, a gente diz que não pode. Esse é o problema. Esse é o problema. E nós precisamos mostrar isso para as nossas igrejas, para que sejam livres para investir no reino de Deus, para usufruir daquilo que Deus dá, mas não ficar aquém no investimento no reino de Deus. A mentalidade de miséria impede a prática missionária na igreja local. Os irmãos permitem? Boa tarde para os irmãos. Irmãos, só para complementar o que o pastor está falando, porque algumas experiências que a gente vive, que Deus permite que a gente vivencie na obra do Senhor, é importante a gente compartilhar essa experiência com os demais companheiros que militam na área. E o pastor estava falando a respeito da questão da miséria. Eu pertenço a uma igreja na qual nós temos 1000 membros. E exatos 2 anos, estou fazendo agora essa semana, que eu assumi a Secretaria de Missões da igreja. Eu cheguei nessa cidade, vindo de outra, e 15 dias após ter chegado, o pastor tomou conhecimento que eu militava já na igreja anterior com missões e me confiou a Secretaria de Missões. E eu não vinha se fazendo praticamente nada. E nós começamos então a orar e pedir de Deus uma orientação, uma estratégia. Porque a cidade onde eu resido, é a cidade tida como uma das mais pobres da grande São Paulo. Quem é São Paulista que conhece Ferraz de Vasconcelos? É uma cidade realmente dormitória, onde não tem indústria, não tem nada. E é tido como miséria, cidade miserável. Mas o povo de Deus não é miserável. E começamos a trabalhar e orar. E Deus nos orientou para desenvolver projetos com crianças, com os adolescentes, né, e com a igreja como um todo. Desenvolvemos um carnê e lançamos um desafio para que cada irmão pegasse um carnê para cada um da sua família com uma contribuição mínima de R$3. O resultado é que nós conseguimos, agora já em 2 anos, adotamos 5 missionários, sendo 2 no Nordeste e 3 fora do Brasil. Temos missionário na Guiné-Bissau, um casal na Guiné-Bissau, temos um na Espanha, em Salamanca, né, e temos outra no Chad, graças a isso aqui. Quer dizer, uma igreja onde era tido como miserável. Muitos questionaram quando eu assumi, porque a igreja tem dificuldade com o templo. Resultado, o pastor tinha um desafio de construir dentro de 1 ano mais 2 templos. O resultado é, construímos 5 novos templos na cidade, para a misericórdia do Senhor. E as bênçãos são incontáveis, porque Deus está trabalhando de maneira extraordinária. Então, a questão que o pastor está falando da miséria, realmente é uma visão que nós, que somos líderes missionários, temos que orar a Deus para que nos oriente para derrubarmos por terra este dogma de que o crente é um povo simples, o crente é humilde, o crente não. Nós somos realmente um povo poderoso para a honra e a glória do Senhor. Obrigado. Quando a gente falou de oferta missionária, a gente não está falando de quantidade. Tem gente que pode dar R$1 e tem gente que pode dar 500 ou R$1.000. Nós temos pessoas lá na nossa realidade que contribuem com R$1. R$1 é muito? Depende. R$1.000 é muito ou é pouco? Depende. Não é nem pouco e não é nem muito. Se é R$1 que aquela pessoa pode dar, a gente não pode imaginar o que Deus pode fazer com a nossa pequena oferta. A gente não pode imaginar. Eu gosto de receber aquelas ofertas das viúvas. Sabe como é que viúva normalmente traz o dinheiro? Tudo enroladinho, né?
Chega, pastor, está aqui, é pouquinho, mas é o que eu posso dar. Mas também gosto de ver aquele cheque 5 estrelas, aqueles também são muito bons. Bom, então o irmão está falando aí, e isso é verdade. Há muitas maneiras, eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de nós quebrarmos a mentalidade a respeito de oferta. Então, essa mentalidade de miséria, ela impede a prática missionária. Nós somos uma igreja muito pobre, isso não é verdade. Terceiro lugar, quarto agora, gente. Quarta mentalidade que impede a prática missionária, que estão dentro das nossas igrejas, a mentalidade de só receber. É a mentalidade de dizer, o que é que nós vamos ganhar com isso? Mentalidade de só receber. O que é que nós vamos ganhar? Não está na boca, gente, está na cabeça, está na mente. O que é que nós vamos ganhar mandando dinheiro para um missionário lá no sertão do Nordeste? O que é que nós vamos ganhar mandando recurso financeiro lá para a China? Quando a liderança da igreja senta para pensar no projeto, normalmente, a pergunta que está aqui, não está aqui, está aqui por causa da mentalidade, o que é que a gente vai ganhar com isso? Então, normalmente, muitas vezes dentro da igreja, essa mentalidade de pensarmos só no nosso arraial, eu tenho gente dentro da igreja que fala assim, eu não dou porque eu quero ver o meu dinheiro sendo investido aqui. Nós temos a tendência de querer ver o resultado do nosso investimento. Nós queremos enxergar, nós queremos ver. Isso está na nossa mente. Então essa mentalidade de só receber, o que é que eu vou ganhar com isso, impede a prática missionária, porque impede as pessoas de ofertarem para missões. Eu queria dizer para os irmãos que quando nós começamos a ofertar e enviarmos recursos para a obra de Deus nos mais diferentes lugares, aqui, ali, lá e acolá, a igreja ganha uma alegria que ela não tinha antes. A igreja começa a ganhar um gozo, uma alegria que é produzido pelo coração de Deus no coração da igreja. Uma vez eu recebi uma carta de uma missionária que trabalha entre o povo Cantarorê, lá no sertão da Bahia. Eu não conheço essa missionária, mas acho que nós investimos nela, acho que já há uns 10 anos. Eu não a conheço. E um dia eu recebi uma carta dela e ela dizia assim, o cacique se converteu. A esposa do cacique se converteu. A filha do cacique. Aquilo foi produzindo. Eu não sei quem é, eu não conheço, nunca estive lá. Mas aquilo foi produzindo uma alegria no meu coração que nem nada, absolutamente nada pode produzir. E quando isso é compartilhado com a igreja começa a ter uma alegria contagiante, porque é Deus quem gera essa alegria, porque há uma obediência da implantação do reino de Deus entre os homens. Sabe outra coisa que a igreja ganha? Quando a igreja para de pensar só no seu arraial, ela ganha uma libertação das ziqueziras. Sabe o que é ziquezira? Ziquezira é um nhenhenhen. Vamos pintar a igreja, vamos pintar. Aí um grupo fala assim, cor de rosa. Aí eu falo, não, gente, cor de rosa não, vamos pintar de azul, cor do céu, azulzinho, cor do céu. Aí eu falo, não, gente, vamos pintar de creme. Aí pinta de creme. Quem queria azul fica chateado, eu não vou mais na igreja, onde é que já se viu pintar de creme? O que é isso? Mau gosto, não vou mais na igreja. Gente, a igreja para de ter uma visão umbilical para olhar para o reino de Deus. A igreja para de ter uma visão em si mesma para olhar para algo maior que é o reino de Deus. E a gente vai perceber que aí as coisas onde nós estamos começam elas mesmas a serem melhoradas. O nosso ambiente, o nosso espaço, o nosso som, às vezes é muito calor, você coloca ar-condicionado, não tem nada de errado com isso. O que nós não podemos é deixar de investir no reino de Deus por causa disso.
por causa disso. Então, essa mentalidade de só receber impede a prática missionária na igreja local. E a última mentalidade, a quinta mentalidade, que impede a prática missionária na igreja local, que é uma coisa que talvez não seja com vocês, mas eu vou dizer porque nós precisamos levar isso para as nossas igrejas, é a mentalidade errada sobre a pessoa do missionário. A igreja ainda, isso já mudou muito, mas ainda tem uma mentalidade errada a respeito de quem é o missionário. Muitas igrejas pensam que o missionário é alguém de segunda categoria. Não deu certo em lugar nenhum, vai ser missionário. Tem gente que pensa assim ainda. Dentro das nossas igrejas, tem gente que ainda pensa assim. Pensa que o missionário é alguém que é um vagal. Sim, é verdade. Então, muitas vezes, uma grande parte da membresia ou a igreja pensa que o missionário é alguém de segunda categoria, é um vagal. Sabe o que é um vagal? Aquele que não faz nada. Vai lá para a tribo do índio, vai ficar dormindo na rede o dia inteiro, vai ficar pescando. Esse cara não faz nada, esse cara é um folgado. Ainda na cabeça. Uma vez nós estávamos numa reunião de liderança e nós estávamos falando sobre a gente mandar um dos rapazes da igreja para um trabalho na Argentina, numa favela. E um líder, mas o que é? Esse cara vai fazer turismo, esse cara vai passear. Então essa mentalidade a respeito de quem é o missionário, ela impede a prática missionária, porque você coloca dinheiro na mão de uma pessoa que é preguiçosa? Você coloca dinheiro na mão de uma pessoa que não vai produzir? Você coloca dinheiro na mão de uma pessoa que não faz nada? Eu não coloco. Então, se eu penso assim a respeito do missionário, eu não me disponho a cooperar com o projeto de Deus, com a implementação do reino de Deus, com o investimento na vida. Mas também a gente tem que entender uma coisa, né, gente? Missionário é uma coisa meio complicada mesmo, né? Por exemplo, nós estamos sempre achando que o missionário está ganhando muito. Sempre achando que o missionário está ganhando muito. Mas é que missionário tem umas coisas meio complicadas. Por exemplo, olha, missionário tem mania de comer. Comer, para que comer? Precisa comer. Missionário tem mania de ficar com dor de dente. Olha que besteira, dor de dente. Missionário ficar com dor de dente. Missionário tem mania de vestir, colocar roupa. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa exatamente desse jeito. Então, ele tem uma mentalidade errada a respeito do missionário e por isso ele se auto-impede de investir na vida de um missionário. Deixa eu só terminar um pouco aqui, eu já passo para o irmão. Mas escutem, irmãos, missionário, vocês sabem disso, né? Missionário não tem uma vida comum. Missionário não tem uma vida normal. Missionário não tem uma vida regular como nós temos. Missionário, dependendo do seu chamado, ele sai da sua cidade, da sua igreja, ele sai do seu contexto familiar e vai para um outro contexto. Missionário, muitas vezes, é uma pessoa sozinha. Não tem ninguém para compartilhar. Nós vamos para as nossas igrejas, nós temos as bandas, nós temos o coral, e quando está um pouquinho alto o som, a gente acha ruim. Missionário não tem ninguém onde ele possa ir e louvar e adorar e ouvir. Muitas vezes o missionário não tem uma vida comum, ele deixa tudo. É muitas vezes uma pessoa sozinho. Missionário é alguém que tem um chamado de Deus. Um chamado de Deus. É verdade. Tem muita tranqueira aí também. Tem muita tranqueira.
nós precisamos tomar cuidado. Por isso que é por isso que o papel do conselho missionário é importante nessa hora. Quem vai selecionar? Então, o missionário é alguém que tem muita garra. Muita garra. Sabe da minha visão, quando é que um chamado se confirma? Na minha visão, um chamado se confirma da seguinte maneira: o missionário tem um chamado, vai lá para qualquer lugar aí. Qualquer lugar. E ele fica lá 3, 4, 5 anos. Uma vida difícil, sozinho, passando as mais diferentes necessidades físicas, emocionais. E ele volta para a sua cidade, ele volta aqui para o Brasil, vamos pegar um missionário brasileiro, e a igreja põe no colo, leva para comer picanha, leva para comer pizza, e dá roupa, e faz. Vocês fazem isso, né, com o missionário, né? Isso não é estranho, você levar o missionário para comer picanha. Aí ele vem, experimenta, fica 2, 3 meses aqui, experimenta todo esse amor, esse carinho. Ele experimenta tudo isso, mas ele diz: eu vou voltar. Larga tudo, o bem bom aqui, e ele vai voltar lá para o campo sabendo o que o espera. Isso é chamado. Isso é chamado. Eu estava uma vez, já te dou a palavra, viu, meu irmão? Eu estava na Rússia uma vez, eu estava com uma equipe de uma missão, e uma equipe assim de uns que moram lá na Rússia, brasileiros, e moram no fundo de uma igreja que os acolheu. Lá é muito complicado, e lá um cômodo desse tamanho assim, morava um casal de missionário com 2 filhos. Ali era o quintal, ali era a cozinha, era o quarto, era tudo ali, naqueles 20 metros quadrados. As missionárias que estavam ali, uma delas trabalhava com meninos de rua. É diferente na Rússia trabalhar com meninos de rua. Ela saía, ela ia de trem, de ônibus e a pé 2 horas e meia, encontrava com os meninos 18, 19, 20 na rua, levava para um apartamento apertado. Lá não tem apartamento grande, é tudo feito pelo sistema. Paga caro, levava aqueles meninos lá naquele apartamento pequeno, lá ensinava a língua deles, estudava, ensinava a Bíblia, orava com eles, fazia comida, e a polícia batia na porta, ela mandava todo mundo embora, e ela chegava às 10 horas da noite, cantando, sorrindo e se alegrando com aquilo que tinha acontecido. E eu olhava para aquilo lá e dizia: mas o que é isso? Esse negócio está errado. Não é que está errado, não é bem isso, não. Eu não aguento isso aqui, eu falei. Isso não é para mim. Eu não aguento isso. Aí eu comecei a conversar com eles sobre o que é a igreja. O que é ser pastor de uma igreja. E comecei a falar para eles: eu não fico uma semana num lugar desse, eles diziam. Eu não fico uma semana num lugar desse. Chamado, irmãos. Chamado. As pessoas só suportam. As pessoas só aguentam porque tem um chamado. Os pastores só suportam a pressão de uma igreja porque tem um chamado. Os missionários só suportam o campo missionário porque tem um chamado. Então nós precisamos valorizar o missionário, não é porque ele é inteligente, ele é intelectual, ele sabe ou não sabe. Só pelo fato dele ter chamado, nós já precisamos valorizar o missionário. Só por isso nós deveríamos estar valorizando o missionário. Então nós precisamos valorizar o missionário. A pergunta que eu quero fazer aqui, ela não cabe aqui. Ela não cabe. Mas quando eu estou na igreja, eu pergunto assim, você tem que responder de supetão. Quem que não é pastor aqui? Levanta a mão. Você vai responder de supetão, hein? Não vai pensar, hein? Se pensar, não vale. Quem é que você valoriza mais, um pastor ou um missionário? Aqui é fácil falar que a missionária pergunta na igreja, você vê. Por quê? Por causa da mentalidade. Por causa da mentalidade.
Porque nós pensamos que o missionário... vamos cortar o salário do pastor. O que é isso, gente? Bom, então, irmãos, essa mentalidade a respeito de quem é o missionário, a mentalidade errada a respeito do missionário, ela impede a prática missionária da igreja local. Então, estas mentalidades, mentalidade capitalista, mentalidade do dízimo, mentalidade de miséria, mentalidade de só receber, mentalidade errada a respeito do missionário, impedem a prática missionária na igreja local, e essas mentalidades estão dentro das nossas igrejas. Dentro das nossas igrejas, independente do tamanho, independente do potencial econômico, independente do sistema doutrinário, independente de tudo, elas estão. Eu quis compartilhar isso com vocês, para que vocês fiquem espertos e entendam isso, e compreendam isso, de que essas mentalidades elas estão dentro da igreja e impede a prática missionária da igreja local. Eu vou passar para o irmão que quer dar uma palavra, quer fazer uma pergunta, e depois eu quero encerrar. Pode perguntar. Também há papéis aqui para que vocês escrevam as dúvidas e temas que querem ser esclarecidos. Tá? Passando aí, você pega um durante o curso, quando surgir dúvida, você manda por escrito. E, de preferência, hoje ainda, se você puder mostrar, vai nos ajudar durante o decorrer do curso. A pergunta é necessidade das histórias da igreja, necessidade de Deus, tempo e quanto funcionários necessitam. Em várias igrejas que trabalham com base missionária, essas igrejas algumas igrejas seguem uma linha de adotar 10 missionários, com R$10 cada um. E diz que tem, então, 10 missionários da igreja. Não estou dizendo que não é válido. É uma forma. Existe a outra forma da mesma. Uma igreja do mesmo tamanho, por dizer que tem um missionário, mas adota integralmente. Vocês comentaram um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é válido a adoção parcial também, desde que ela entenda. Se o missionário tem outras igrejas, essa não é sempre não. Sim. Porque não acontece muito. Ele já é sustentado, só que tem metade do sustento. Tem um terço, tem um quarto. Certo. A nossa prática, a nossa filosofia nessa área é a seguinte: nós temos os nossos missionários locais, que são filhos da igreja, e nós temos os missionários adotados. Os missionários locais, que são filhos da igreja, nós temos a responsabilidade da sustento integral. Então, você tem um missionário, ele vai para qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil. O custo para mantê-lo lá é X. É responsabilidade do conselho missionário mantê-lo integralmente. Se nós ali não temos, no momento, o recurso todo, então o conselho missionário da primeira IPI vai lá no conselho missionário da Igreja Batista e chama a igreja para uma parceria nesse projeto. Mas não é o missionário que vai lá. Entendeu? Essa é a minha compreensão. A outra é a seguinte: nós temos missionários adotados. Então, o que é o missionário adotado? É o missionário que pertence a uma igreja, que está ligado a uma igreja, que faz parte de uma agência missionária, se for um ministério transcultural, e nós o adotamos. E aí nós participamos do sustento dele. Mas a responsabilidade com aquele missionário é da sua igreja. Nós participamos, cooperando de acordo com a sua necessidade e da disponibilidade do conselho missionário. Mas essa é a nossa maneira de lidar com essa questão. Então, nós apoiamos missionários batistas,
nós apoiamos missionários presbiterianos, nós apoiamos missionários da Igreja do Nazareno, nós apoiamos missionários da Assembleia de Deus, nós apoiamos missionários de várias denominações, e essa é outra coisa que nós precisamos quebrar dentro da igreja, de apoiar missionários só das nossas denominações. Essa é uma coisa que nós temos que quebrar. Se o missionário é sério, tem uma igreja séria por trás, está capacitado, treinado, o projeto que ele está desenvolvendo, há uma necessidade, por que eu não vou apoiar porque não é da minha denominação? Essa é uma outra coisa que nós temos que quebrar também. Não, os nossos missionários é responsabilidade nossa. Então, quando é nosso missionário, nós pagamos o INSS dele, nós fazemos seguro de vida. Não para todos, mas nós tivemos já de depositar 8% do sustento dele numa poupança para quando ele voltar do campo, já fizemos isso. Mas isso aí é responsabilidade da igreja da qual o missionário é membro. Porque é aquela igreja que tem que enviar, que está enviando. Quando nós adotamos, nós não temos esse compromisso. O compromisso de apoiar só no sustento. Mas quando é da igreja local, deve caminhar nessa direção. Sem dúvida. Se eu não sei quem é, se eu não sei quais são os problemas, de repente eu tenho lá uma pia inteira na garagem da minha casa. E tem missionário que não tem, está precisando. Correto. Se eu não sei o que precisa, eu não tenho como ajudar. Correto. Eu acho que isso em parte, um pecado das nossas igrejas por não divulgarem bastante isso. E até por denegrir muitas vezes a imagem do missionário, como o senhor falou, que às vezes acha o missionário desocupado. Então, irmão, aí entra o papel importante do Conselho Missionário na igreja. Esse é o papel do Conselho Missionário. Dê o nome se quiser, Secretaria de Missões, Grupo de Missões, dê o nome se quiser. Esse é o papel do Conselho Missionário, de levar a informação à igreja a respeito de cada missionário, de cada campo, do que está acontecendo, etc, etc. O processo de informação à igreja, você tem razão. Eu não sou conquistado por aquilo que eu não sei, que eu não ouço, que eu não posso ser conquistado. Então, o processo, uma das responsabilidades do Conselho Missionário é a questão da informação. Ok. Na verdade, o projeto missionário, mas na verdade o trabalho missionário numa igreja,
ele é diário. Hoje os nossos congressos de missões, vamos fazer o 17º, os nossos congressos de missões, eles já não são um evento isolado da igreja, ele é resultado do dia a dia de missões da igreja. E a nossa estratégia lá de conscientização missionária, ela é dominical através de um boletim, que a gente tem um encarte no boletim, onde você coloca a carta de um missionário e os motivos de oração. E nós temos um congresso em abril e a cada 2 meses um final de semana missionário, onde o foco é isso, trazemos alguém de fora e trabalhamos isso. Isso mesmo, tem que repartir. Tem medo. Verdade. Com relação, eu quero encerrar, e eu vou encerrar dizendo o seguinte, com relação às chaves para a prática missionária dentro da igreja, eu vou falar só de uma delas, que é o pastor com visão e paixão. Mas hoje, dentro das igrejas, nós temos 3 atitudes pastorais em relação a missões. Uma é o pastor que abraça e que participa e que prega e que ensina, participa da reunião de oração, é apaixonado, vai em frente e tal. Então aí a igreja vai embora. A segunda atitude pastoral é o pastor que ele não se envolve, mas deixa fazer. Essa é uma segunda atitude. É o pastor que tem uma outra prioridade dentro da sua visão ministerial, mas ele permite que levante alguém dentro da igreja e faça esse trabalho de conscientização dentro da igreja local. Então, ele dá todo o apoio de gabinete, ele deixa fazer, vai também. Um pouquinho mais lento, mas vai. E tem o pastor que trava mesmo, aí não tem jeito. Irmãos, eu acho que nós temos que encerrar, né, pastor? Nós temos que encerrar por causa do horário, né? Bem, eu queria dizer para os irmãos o seguinte. A partir de janeiro do ano que vem, eu estou deixando a igreja, a primeira IPI de Maringá, depois de 31 anos lá. Eu me converti lá, trabalhando 18 anos de tempo integral e 15 anos com missões, agora 3 anos de pastor titular da igreja. E há 4 anos atrás, Deus colocou no meu coração um impulso forte para que eu dedicasse a minha vida para assessorar, para ajudar igrejas que queiram ter um projeto missionário na sua igreja local. Nesses 15 anos, Deus foi nos ensinando, nós estamos aprendendo, e o grande problema nas igrejas locais, os irmãos poderão testemunhar isso, é o como. Como fazer isso, como fazer isso, como fazer isso, como fazer isso. A grande maioria das igrejas é o como. E Deus tem nos chamado para ajudar as igrejas no como. E nós criamos um instituto chamado Instituto Pacto, que é Pacto com o quê? Eu vou distribuir um folheto aí,
para vocês, vai passando aí. E esse instituto ele tem o propósito de dar assessoria às igrejas que queiram ter, que entendam que precisam de uma ajuda não só para começar, mas às vezes para avançar na própria prática missionária. Porque nas nossas idas para lá e para cá, que a gente percebeu que uma das grandes dificuldades da igreja é o como fazer. E nós estamos colocando a nossa vida à disposição para ajudarmos as igrejas em como pode ter uma prática missionária na igreja local. Você tem aí todos os dados, tem um site, você pode acessar, escreve para a gente. E nós queremos, é um pequeno começo, mas que nós queremos que Deus use para ajudar muitas igrejas, independente da denominação, da linha doutrinária, etc. Eu tenho aqui o esboço dessa palavra que eu dei, só numa parte, né? Depois tem chaves, tem suportes da igreja missionária que o pastor Piva vai tratar um pouco mais. Então, se alguém quiser o esboço disso aqui, então, não sei, está circulando, né? Por e-mail. Então, dá o seu e-mail que eu mando para você. Tá? Amém? Amém, pastor Piva? Vamos ficar em pé então, vamos orar. Esse papel pequeno, os temas ou dúvidas que você tem, se você puder entregar hoje, esse papel pequenininho, você deixa aqui para que toda vez nós possamos abordar a sua dúvida. Às vezes, no congresso, sai com alguma dúvida em algum tema que a gente vai abordar. Então, como o nosso tema é limitado, teremos mais 2 sessões e vamos estar falando sobre personalização, estratégias missionárias na igreja local, está compartilhando a experiência, o pastor Paulo também, a experiência dele, representa a igreja local, mas algumas dúvidas, temas específicos, você colocar aqui as suas dúvidas, nós vamos com certeza estar respondendo durante a plenária ou no fim. Vamos adotar sistemática, deixar as perguntas por fim, assim não forem respondidas durante. Muito obrigado, vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Amanhã todo mundo vai achar mais rápido. Tá bom? Nós vamos estar começando às 2h20 e pouco. Pai, te agradecemos porque o Senhor não tem nos chamado apenas para desfrutarmos da salvação em Cristo Jesus, não tem nos chamado apenas para desfrutarmos da realidade de sermos habitação do Teu Espírito, das promessas da Tua Palavra, mas tem também nos dado o privilégio de Te servir com as nossas vidas. Pai, nós queremos colocar a vida de cada pastor, de cada líder, na Tua presença, que o Teu Espírito Santo possa acender mesmo o coração de todos nós, para que continuemos servindo o Senhor nas nossas igrejas e sermos usados pelo Senhor para que as nossas igrejas possam cumprir o seu chamado, a sua vocação, que é de espalhar a Tua glória sobre toda a terra. Abençoa, Senhor, e fortalece e amplia a visão em nome de Jesus. Amém.